Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos aqui reunidos para fazer a prática do Evangelho no Lar. E, nesse momento, a gente se reúne para se concentrar e fazer a nossa prece. Vamos iniciar, então. Fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos nos envolver com a nossa centelha divina, nossa capacidade de produzirmos luz dentro de nós, a nossa parte interna que nos conecta a Jesus, a nossa parte que nos conecta ao bem. Vamos agradecer a possibilidade de estarmos encarnados, a possibilidade de estarmos em aprendizado. E vamos pedir que desenvolva cada dia mais o discernimento, cada dia mais o raciocínio e o aprendizado moral para sermos espíritos melhores, conectados com a evolução de tudo e de todos. Vamos agradecer por este momento de conexão com a espiritualidade superior, com os mentores desta casa, com os mentores que guiam e coordenam a atividade do Evangelho no Lar na manhã de hoje. Que assim seja. Então, hoje a nossa atividade é sobre o capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós vamos conversar sobre o item 8, que é um item bem interessante. Obediência e resignação. Às vezes, quando a gente fala em obediência, a gente tem aquele conceito de fazer a atividade de forma só cumprindo, sem questionamentos. E a gente vai ver aqui no Evangelho que é um pouquinho diferente disso. Eu vou ler um pedacinho para que a gente possa comentar com o embasamento do próprio Evangelho. Então, a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. Olha que interessante, companheiras da doçura. E muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam os fardos das provações que a revolta insensata deixa cair. A mensagem segue, vale a pena ler ela na íntegra, lembrando que é o item 8, Obediência e Resignação, capítulo 9, do Evangelho. Então, o que tem aqui para a gente? Quando a gente fala em obediência, muitas vezes o pensamento é de seguir sem refletir, né? E aí o Evangelho traz ali companheiras da doçura, virtudes companheiras da doçura. Então, ela traz uma obediência um pouco diferente disso. Ela traz uma obediência no sentido de ser temente a Deus. E Deus, sendo bom e sendo justo, não é uma obediência cega. O Espiritismo vai trazer muito bem explicado a fé raciocinada. Mas antes do Espiritismo, a gente tem Jesus. Vamos pensar lá, quando Jesus veio à Terra, que fez a bondade de vir até nós para trazer um aprendizado, ele não veio com uma lista de afazeres dizendo, para te ser bom, para te ser como eu, deve seguir essa lista aqui, que diz assim, ser bom com isso, ser bom com aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Não tem uma lista de afazeres que te orientem para que tu obedeça e siga absolutamente a listinha para se tornar um homem de bem. Não foi assim que aconteceu, né? Jesus chegou à Terra e disse assim, vós sois deuses. Dentro de ti tem todas as capacidades de ser como eu, ou melhor. Olha que interessante. Então, ser como Jesus e entender que isso está dentro de mim
não é uma obediência cega. Não é um checklist que Jesus traz e eu tenho que seguir. Se eu olhar para dentro de mim e refletir sobre as experiências da vida, eu vou sim seguir o caminho em direção a Deus, eu vou seguir um caminho de benevolência, um caminho de bondade, um caminho de caridade, não porque eu estou seguindo, cumprindo uma demanda, não, mas porque eu estou sendo o meu ser em potencial, eu estou sendo o que está dentro de mim na melhor expressão dele mesmo. Então, não é uma obediência cega, é um reconhecimento do que temos em nós, é um reconhecimento da nossa centelha divina, da nossa bondade, do nosso ser interno, nosso ser de luz. E claro que no nosso momento evolutivo a gente às vezes não consegue reconhecer e estar em bondade, em caridade, em ser do bem o tempo todo. A gente se atrapalha um pouco com isso ainda. A gente ainda tem dificuldade de manter a estabilidade da bondade, né? De sermos bons o tempo todo. A gente tem as nossas falhas, ainda que alguns digam assim, bom, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa boa o tempo todo. Claro que é uma pessoa boa, porque somos filhos de Deus, somos bons. Mas a gente ainda tem comportamentos de erro, a gente tem comportamentos ainda que precisam de aprimoramento, que precisam de observação, de dedicação da minha parte para que sejam melhores, e a gente tem pensamentos negativos. Quem de nós aqui pode dizer que não tem um pensamento negativo? A gente está em casa, está lá com a nossa família, e às vezes está tudo bem, tá? O clima está bom, a experiência está positiva, mas a gente passa um medo lá. Ah, será que isso vai acabar? Será que alguém vai ficar doente? Aí a gente perde a nossa fé, a gente perde essa capacidade de estarmos com Deus o tempo todo. E isso é esperado para esse momento evolutivo. É esperado para essa fase que estamos vivendo. Então, quando desobediência, está falando da gente se dar conta da nossa capacidade humana, humanitária e boa, né? E a gente ter, sim, raciocínio sobre isso e resignação. A resignação não é aquilo de, tá bom, eu estou forte, eu estou firme. Não, lembra que aqui no Evangelho falou, companheiras e virtudes da doçura. Resignação é a gente estar ciente de que não está nos acontecendo nada que não seja para o nosso aprendizado, que não está nos acontecendo nada que não esteja envolvido na justiça divina, que não está acontecendo nada na minha vida que não faça sentido para o meu plano encarnatório, que não faça sentido para a minha evolução. Então, resignado não é aquela coisa dura de sim, eu aguento. Não é eu aguento, é sim, eu aceito, sim, eu compreendo. Sim, eu reconheço que isso é importante para mim. Sim, eu reconheço que isso vai me fazer crescer, seja lá qual for a experiência difícil que eu esteja vivendo. Sim, eu reconheço a benevolência e a bondade divina, a justiça de Deus, que está tudo certo. Que sim, não tem nada acontecendo que não esteja no plano. Ainda que eu tenha o livre-arbítrio para fazer algumas modificações no meu plano, eu não vou conseguir fazer alguma experiência que seja desfavorável para o meu processo evolutivo. Por que eu digo que não? Por que dizemos que não pode ser desfavorável ao nosso momento evolutivo? Porque a evolução do espírito, ela não é uma escolha. A evolução do espírito é uma condição de todo o espírito. Então, todos nós estamos evoluindo. Ainda que talvez alguns mais lento, talvez alguns mais acelerado, talvez alguns deem uma paradinha para descansar, uma paradinha para experimentar não fazer nada. Mas não tem como não evoluir. Mesmo quando acreditamos que não estamos fazendo, algo está acontecendo. Porque a evolução é uma condição da vida. Então,
Quando a gente está obediente e resignado, como diz bem aqui no item, nós estamos cientes, comprometidos com o nosso processo, com o nosso crescimento. Tem uma outra partezinha que eu gostaria de comentar, que diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O que é a nossa geração? O nosso momento. Né? E pensando aqui que o Evangelho foi escrito há bastante tempo. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Se a gente for observar a evolução intelectual dos seres, a gente está num momento bem especial de bastante desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento das ideias, da criatividade, da produção de conteúdo, da produção intelectual, da produção de materiais para que a gente possa refletir. Mas, se não tivermos atenção, seremos apenas intelectuais, sabedores de conceitos. Se deixarmos de lado o desenvolvimento moral, nada adianta ter a intelectualidade. A gente pode saber tudo que está escrito no Evangelho. O Evangelho é um texto belíssimo, belíssimo, de se ter entendido ele letra a letra. Cada frase é importante, mas não dá para entender intelectualmente. É muito pouco. Nós temos que entender o Evangelho no coração. E no coração desenvolve a moralidade. No emocional desenvolve a moralidade. Então, a união da razão com a emoção, a união da intelectualidade com o desenvolvimento moral, é a chave para o nosso crescimento. É a chave para acelerar o nosso processo evolutivo. Então, por que estamos em casa? Por que estamos recolhidos agora? Para que a gente possa usar essa intelectualidade para refletir sobre nossa vida, para refletir sobre nossas escolhas. Uma atividade bastante importante para fazer isso é o Evangelho no Lar. No Evangelho no Lar, a gente pega um livro, seja o Evangelho, seja outra literatura espírita, ou mesmo literaturas que falem de Jesus, e a gente lê em voz alta e conversa. Mas não é uma conversa de conceitos, é uma conversa de ideias, de sentimentos. Como que isso está para ti? Eu convido a minha família para conversar sobre o que é essa mensagem. Assim como eu fiz aqui, lê um trechinho e conversa sobre como que essa mensagem fez sentido para ti. Que experiências dentro de ti essa leitura te fez? E aí eu paro para pensar como que o Evangelho toca o meu coração. Como que o Evangelho me toca pessoalmente. Como que as palavras de Jesus refletem dentro do meu ser. E aí sim a gente tem um momento especial. Nesse momento a gente pode pegar uma água, colocar e dividir para as pessoas, porque é uma oportunidade da espiritualidade superior vir até o nosso lar, e vem até o nosso lar nesse momento porque abrimos a nossa porta, porque convidamos os espíritos para nos auxiliarem na nossa jornada. Convidamos os mentores para nos darem conselhos, nos orientarem, nos intuírem em experiências mais produtivas para a nossa evolução. Então, nesse momento, a gente faz a leitura, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente pode tomar essa água ao final do Evangelho, sabendo que ali foi colocado remédios para o nosso alento, para nos ajudar a lidar com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade, com nossos medos, com a nossa negatividade, confiantes de que a bondade de Deus está em todos os instantes. Sempre que a gente chamar, Deus estará presente. Quando estiver um ou dois falando em meu nome, eu estarei lá. O Evangelho é essa oportunidade. É o momento da gente parar, refletir e conversar com Deus. Conversar com o nosso Deus interno, conversar com o nosso Deus, com o Deus de todos.
Nesse momento, então, do Evangelho, a gente faz um convite. Se tiver alguém que não possa participar ou não queira participar, não tem problema nenhum. A gente pode emanar essa energia do Evangelho para todo lugar. Eu posso fazer o Evangelho no meu lar e enviar a energia positiva do Evangelho que está acontecendo na minha casa para aquele meu familiar que eu não estou conseguindo ver, porque ele está precisando ficar em isolamento, porque precisa ficar em cuidados. Então, eu posso enviar para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para quem eu achar que precisa, para quem eu achar que eu tenho bondade o suficiente para encaminhar, eu vou encaminhar essa energia positiva que está acontecendo na minha casa. No final, assim como a gente vai fazer agora, a gente encerra o Evangelho no Lar com uma prece. Então, vamos iniciar a nossa prece fazer a nossa prece de encerramento para fechar esse momento especial que estamos vivenciando. Então, fechando nossos olhos, vamos agradecer por esse momento de reflexão, esse momento onde podemos conversar com Deus, com o nosso Deus interno, onde podemos refletir sobre as ideias e pensamentos contidos no Evangelho. Neste momento onde podemos nos conectar com a espiritualidade superior, nós agradecemos por todo o aprendizado, por todo o conhecimento recebido e que possamos utilizar cada palavra, cada ideia, cada pensamento para a nossa evolução. Que este momento possa trazer frutos para nossos comportamentos, para os nossos sentimentos, para a nossa evolução moral do espírito. E que possamos aproveitar cada experiência vivida, seja ela no lar, seja ela dentro de mim mesmo, para crescer. Para crescermos como espírito, para crescermos como seres humanos. E que esse sentimento que estamos vivenciando agora possa envolver os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas que talvez tenhamos algum desafeto, a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, precisem da conexão com a espiritualidade superior. Que essa luz que estamos produzindo em nós possa tocar o coração de muitas pessoas. Que assim seja.